Beleza, vamos lá. Segundo tema é de sentença, tá? E aí já vou começar respondendo o... Deixa eu só... Meu WhatsApp, ele fica apitando. Deixa eu pôr no mudo. É chato isso. Tá, voltei. Estava resolvendo aqui. Só que eu não estou ouvindo vocês, tá? Porque eu pus no mudo o computador. Então, se alguém precisar falar comigo ou tiver alguma intercorrência de som, escrevam aqui no chat que eu ligo o meu som e vejo o que está acontecendo, tá bom? Ah, vamos lá. Como eu dividiria o tempo de estudos, né? Que foi a pergunta do T. Não sei quem, não tenho o nome da pessoa. Para as fases objetiva, discursiva e sentença. Eu fico perdida com o volume de conteúdo, né, e a profundidade do estudo em cada fase. Veja, eu vou dar o exemplo até de uma antiga aluna, hoje professora, inclusive dá aula aqui com a gente em alguns cursos. Ela costumava dividir do seguinte modo, e eu acho que a organização, ela sempre foi uma pessoa muito organizada, tá? Ah, já falei do curso, Flávia, mas eu falo de novo depois, tá? No final eu trato de novo do curso para vocês, fechou? Mas no slide tem as informações, que eu mandei lá no grupo, dá uma olhadinha. Ela fazia de um jeito muito organizado, essa ex-aluna, hoje amiga, inclusive, e professora com a gente aqui. E eu acho, como ela sempre foi muito organizada, eu sempre gostei muito dessa estrutura dela, mas você tem que adaptar à sua realidade. Ela separava na semana, de segunda a sexta, estudando para objetivo, ou seja, fazendo estudo geral, né? Estudando edital completo, lendo sobre todas as disciplinas, fazendo questão objetiva, etc. E ela deixava o final de semana para estudar discursivo e sentença, né? Ou estudava os 2 dias, né? Ou ela estudava só no sábado ou só no domingo para essas fases. Tá? Ela se organizava desse modo. Mas era a realidade dela, né? Então você tem que adaptar, na verdade, às vezes a sua realidade, né? Às vezes você não tem o tempo suficiente, né? Então, se você não tem o tempo, né, você vai ter que remanejar, né? Fala, puxa, eu, na verdade, eu trabalho muito alguns dias e poucas horas em outros, né? Todo mundo tem que, no final, todo mundo trabalha, né? Para pagar, para viver, né? Às vezes você organiza de outro modo. Eu já tive aluno que era oficial de justiça e conseguia concentrar, né, a execução dos mandados todos em poucos dias, arrebentava e depois ficava com vários dias tranquilo para ele poder estudar. Então, vai muito do que você faz, né? Se você é advogado, se você é servidor, os horários, se você tem horário fixo, se você não tem, né? Eu mesmo, quando era servidor, eu fui servidor também, eu trabalhei em gabinete de desembargador, eu consegui me organizar de um jeito que eu fazia muito home office, eu me organizava para fazer tudo que eu tinha que fazer o mais rápido possível, né, e ter mais dias livres. Então, assim, vai muito da sua realidade. Mas eu acho que é uma estrutura boa, tá? Você deixar a semana para objetiva, final de semana para discutir de sentença. Ou põe de segunda a quinta, né? Fala, puta, eu não consigo. Faz de segunda a quinta objetiva, sexta você cuida de discursiva, sábado de sentença, entendeu? Ou você não põe toda semana, né? Você põe numa semana, você põe discursiva, na outra você põe sentença. Dá para fazer de vários modos, tá? Uma coisa que eu acho que é legal, e por isso que eu gosto fazendo a propaganda da gente aqui, é óbvio, mas que eu achei que ficou legal na organização que a gente criou para os cursos, é que te dá essa rotina, né? Então, se você reparar como é que a gente organizou, né? O discursivas, toda semana tem questão discursiva para você treinar, e sentença você tem uma vez por mês, porque sentença é mais trabalhoso. Então, a gente já, quando criou os cursos, pensou em criar uma disciplina para o aluno, entendeu? Que se você consegue fazer os dois, você vai ter, no semestre, você vai ter estudado 4 exercícios de sentença, de modo denso, e vai ter estudado um monte de questão discursiva, né? Sendo que, às vezes, as questões discursivas são mini sentencinhas. Se você pegar os concursos passados, é um casinho prático para você resolver. Então, você acaba estudando bem. Como é que é a prova de sentença? Vamos lá. A sentença, né, ela
Pode, assim, é uma réplica de um processo, claro, né? Você vai ter que fazer manuscrito, você vai ter 5 horas, você não pode ter rasura, você só pode levar a legislação seca, sem comentários, sem nada, né? Isso todo mundo sabe. E eu tenho dois estilos de prova. Acho que eu não pus aqui. Deixa eu ver se eu pus. Não, não pus. Eu tenho dois estilos de prova, né? Eu tenho a prova que replica mesmo, que simula um processo real, com todos os detalhes, e eu tenho prova que é apenas um mini relatório que o examinador faz para você julgar. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui fácil, ó. Sentença. Cadê? Prova. É que aqui é a sentença dos alunos. Deixa eu ver aqui. Provas passadas. Aqui, ó. Ah, Ó, primeiro concurso nacional unificado. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Tá meio devagar. Aqui é só o espelho. Eu não tenho a prova em si. Deixa eu ver. Não, não é isso que eu queria. Peraí. Deixa eu ver se eu. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Vai que eu ponho alguma bobagem na tela, depois eu vou virar meme na internet. Peraí. Ah, eu tenho aqui ó, um tipo de prova. Ó. Essa aqui é a prova do segundo concurso nacional. Tá? Esse é o estilo relatório. Esse é o estilo relatório. Então, você vai ver, né, vem orientações breves aqui, né, tem as orientações que vem no começo, aqui mais gerais, né, do tempo, etc. Tem umas orientações específicas, né, então, ó, a partir do relatório, prolate a sentença. Não se identifique, né, o esperto, não vai pôr seu nome, né, senão você vai ser desclassificado, né. A pessoa está sonhando tanto em ser juiz que ele já põe lá, André, juiz do trabalho. Se identificou, vai rodar, né. E vem lá orientações sobre os documentos, etc. E tinha limite de linhas, tá? Então, não pode exagerar também. Então, um relatório, ele vem e relata todo um caso, o sindicato, dos trabalhadores, é uma ação civil coletiva aqui, tá? É o relato do que aconteceu e você tem que julgar. Um relato grande, né? É um estilo de prova. É mais rápido, né? É mais rápido de ler, porque você tem todas as informações já nesse relato. Só que é um pouco, às vezes, ruim de compreender algumas coisas, dá mais dúvida, porque às vezes você não tem a informação clara do que efetivamente foi provado, do que não foi provado, né? Então, assim, é um pouco mais chato, é um pouco mais chato de ler, de entender, etc. Tá? O outro estilo de prova é esse aqui. Espera aí que eu estou caçando ele aqui. Acho que eu vou pegar. Aqui, deixa eu pôr para vocês na tela. Aqui tá mexido, porque eu já usei isso em aula, e aí tá com o logotipo, tá? Obviamente, do concurso não tinha o nosso logotipo. Isso aqui foi porque eu mexi, fiz umas atualizações, mas e eu usei em aula umas vezes. Esse é outro formato de prova, que é replicando um processo mesmo, né? As datas estão mexidas porque eu atualizei, era 2017 tudo aqui. Então, é um outro formato, replicando mesmo, simulando um processo real. Então, vem a petição inicial inteira, né? Vem os documentos que foram juntados, o que tem nos documentos, né? Aí vem a contestação inteira, né? Tem até a notificação, a citação que foi feita, vem a ata, vem tudo em detalhes, né? Como se fosse um processo, como se fosse os autos de um processo que está lá para você analisar, tá? É um outro jeito de fazer a prova, um outro estilo de prova que às vezes aparece. Qual que é um estilo um pouco mais complicado, porque demora muito mais para ler, ó, tá vendo? Tem 30 páginas aqui, né?
Ó, tem 31 páginas de prova. Não, mais, tem a réplica aqui ainda. Tem 38 páginas de prova. Né? Vem a audiência, os depoimentos em detalhe, né? Esse é um outro estilo de prova. Um outro estilo de prova. Que tem outras dificuldades, né? Você vai demorar muito mais para ler, você tem que ter um cuidado para não passar nada despercebido, né? Então tem outro complicador, tá? Eu costumo dizer que essas provas que são num formato mais de relatório mesmo, um mini relato, tendem a ser provas, como se diz, de maior profundidade, porque você vai gastar menos tempo lendo e espera-se que você escreva mais e aprofunde mais os assuntos na escrita. As provas que replicam um processo real tendem a ser provas mais de velocidade, porque você gasta mais tempo lendo e aí você tem que correr um pouquinho mais na escrita, aprofundando um pouco menos as informações da sua solução, tá? Ah, e aí, começando a fazer a prova, né? Entendidos os tipos e os estilos, como é que eu começo, né? O começo mais importante aqui é você fazer uma leitura atenta da prova, desde as orientações gerais. Vou dar um exemplo, né? Aqui do primeiro Nacional Unificado. Ó, o caderno tem 70 páginas. O teor das peças, partes, etc., são fictícios. Não crie fatos novos, né? Apenas os documentos que constam da lista, ou seja, o que existe de documento é só o que tem ali, não vai inventar informação. Fica dispensado o relatório. Se você não lê essas informações com calma, né, pode ter um dado aqui que você perca. Por exemplo, você vai lá e faz o relatório. E a sentença, a banca estava dispensando o relatório. Você já se gastou tempo à toa, né, uma besteira, certo? Mesma coisa aqui, segundo concurso nacional. Olha como tem informações importantes. Todos os documentos mencionados têm presunção de veracidade. Então, assim, se consta que tem o documento ali, presuma verdadeiro, né? Eles aceitaram, olha que interessante, dispositivo indireto, né? O dispositivo indireto é aquele que você não faz o dispositivo bonitinho, você só remete à fundamentação, ó, né? Condeno na forma da fundamentação. Só que eles já avisaram, vai ganhar menos pontos. Você quer fazer dispositivo direto? Pode, mas eu vou dar menos pontos. Que é o que a gente, o que sempre ocorreu, né? Na verdade, sempre que se fez dispositivo indireto, se pontua menos, né? Mas eles deixaram isso explícito. Então, assim, é importante ler desde esse comecinho das orientações de prova, para não comer nenhuma bola, né? Às vezes vem aqui, né, uma informação de que, imagina lá, os pedidos vêm sem valor, sem indicação de valor, mas eles põem aqui, ó, presuma que os pedidos têm indicação de valor. Você não leu, você já se enrola, entendeu? Então, é importante ler isso com calma e depois ler a prova inteira com atenção, tá? Para não deixar nada passar despercebido, ok? E eu digo que a leitura atenta vem desde a qualificação mesmo, tudo. E a gente tem algumas tendências a fazer algumas bobagens, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar do primeiro nacional, por exemplo. Né? Não vai ter nada de especial nessa, mas é sempre importante ler com calma. Exemplo. Você está lendo aqui. Qual que é a nossa tendência? É meio que dar uma pulada na qualificação, né? Tem uma tendência de dar uma pulada na qualificação. Não me interessa a qualificação. Será que não interessa? Pode ser que interesse. Imagine que aqui, você já na leitura vai ver, é um menor de idade. Se for menor de idade, pode ter consequências, né? Pode me afetar a questão da representação, se está adequada. Eu posso ter um problema de prescrição, que não flui prescrição contra menor, né? Pode ser que na leitura aqui eu tenha não é o caso também, mas imagine que em vez de ser eletroeletrônico aqui, seja um ente público. Bom, se for ente público, isso provavelmente vai ter consequências na questão de isenção de custas, né, duplo grau de jurisdição obrigatória. Então, assim, lê tudo realmente com atenção para não comer bola, né? Outro exemplo, vem lá no final, né, tem uma tendência da gente não ler essas últimas coisas aqui, falar, não vou ficar lendo essa parte, mas às vezes ele pede algo diferente, né, na hora de tratar da correção monetária, né? Às vezes ele faz uma postulação que sai do usual. Então é importante olhar com calma,
tá? Lê com calma, com atenção. Especialmente na contestação isso acontece. Às vezes ele vem lá no final da contestação, o examinador faz de propósito, não vai achar que ele faz de que ele não manja, não. Ele sabe, ele faz de propósito. Vem lá no final da contestação, você está lendo e tal, bonitão, todo feliz que está indo bem, né? Falou, não, isso aqui está fácil. Aí ele chega aqui no finalzinho, requerimentos finais, por exemplo. Fala, não vou ler requerimentos finais, ele só está pedindo para ser improcedente. Aí ele põe aqui o que será julgado improcedente, imagina que ele põe aqui o vírgula, e que se aplique a prescrição no que couber. E você não viu, e você não abriu o tópico de prescrição, né? Então, a leitura, eu diria que, assim, ela é... 50% da prova é uma boa leitura do exercício para entender ele, tá? Com atenção, e é para gastar um tempo mesmo, tá? Ou seja, cuidado com isso. Beleza? Aqui eu acho que eu peguei algum exemplo de alguma prova real. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, olha um exemplo, isso aqui no meio do mérito, isso é de uma prova real. No meio do mérito, estava lá tratando uma questão de salários e tal, ele põe assim, ó, além de inépcia, ele não teve tópico de inépcia na contestação, mas no meio do mérito ele meteu uma inépcia. Além de inepto, não encontra previsão legal. Você tem que abrir um tópico de inépcia. E às vezes ele faz desse modo, escondidinho, para ver se você está atento. Então, a leitura é 50% da sua prova. Só, professor, mas desesperador, não vou demorar muito. Com o treino, você vai ficando mais rápido. Mas faz com cuidado a leitura. E aí, uma dica para ganhar tempo e minha sugestão para quem está começando mesmo. Vai lendo a prova, né? Vai durante a leitura da prova, já organizando um quadro resumo. Tá? Um quadro resumo. Para quê? Para ir anotando tudo que você viu. Então, você vai lendo a prova, bom, ele pede verbas rescisórias. Legal. Ele tem causa de pedido das rescisórias já, né? Você vai conferir se ele pediu mesmo no final, mas você já anota ali, ó, ele fala de rescisórias. E continua lendo a petição inicial. Putz, ele fala de horas extras. Aí você anota lá, horas extras. E vai anotando tudo que ele está pedindo. Segue a leitura. Você vai começar a ler a contestação. Aí você começa pelas preliminares. As preliminares você não põe no quadro, não, tá? Você põe elas em separado, vai anotando num ponto separado ali. As preliminares, à medida que você vai achando. Deixa eu ver se eu pus elas aqui. Não. Você vai anotando ali. Preliminar, ele falou de ilegitimidade. Ele falou de incompetência. Ele falou disso, vai anotando. Chegou na parte do mérito. Volta para o quadro. Bom, de rescisórias, ele falou que era justa causa. Então, a tese da defesa é justa causa. De hora extra, ele fala que não existia e por conta de um motivo qualquer. Enfim, você vai anotando o que ele está fazendo. Segue a leitura, o que ele está alegando. Segue a leitura. Cheguei nas provas. Vamos ver o que tem de prova. Bom, ele juntou cartões de ponto não britânicos, ou britânicos, né, nas horas extras. Na questão da rescisão, ele juntou um TRCT, ele juntou uns documentos e teve uma testemunha que falou tal coisa. Então, à medida que você vai lendo, você vai preenchendo esse quadro resumo, de modo que, quando você terminou toda a leitura, e não é só uma leitura, é uma leitura com apontamentos no quadro, você já tem o gabarito da sua prova, de como você vai resolver o exercício todo. Você já tem a sua cola anotadinha, como você vai resolver cada um dos assuntos, para aí, então, você começar a escrever. Com isso, você evita um risco enorme de esquecer algum assunto, porque você leu com cuidado e anotou tudo, né, nesse quadro. Você consegue organizar, né, o seu raciocínio como um todo, e você consegue organizar a ordem dos assuntos do jeito que você quer tratar, tá? Ou seja, você consegue fazer todo o seu planejamento, tá? Inclusive, o quadro te ajuda a identificar assuntos que são incontroversos. Imagina que você terminou toda a leitura e você olha e fala, nossa, sobre horas extras, a reclamada não apresentou impugnação. Então, é incontroverso. Ficou fácil, só condenar, né? Então, essa leitura e organização com o quadro ajuda demais, 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 demais. Só que, claro, isso demora um tempinho, né? E é importante saber que o relatório, esse quadro, ele não é como posso dizer, um
para ser bonito. Ele é para ser bem, como se fala, bem objetivo, algo que às vezes só você entende, porque você pôs abreviações, é só um guia para você. Então, tem que fazer ele realmente de modo bem, do jeito mais rápido possível, mas que tenha todas as informações. E aí sim você vai começar a escrever, tá? Costumo dizer o seguinte, a leitura, né, e a anotação no quadro, resumo, você vai gastar entre 1 hora e meia. Dependendo do tamanho da prova, pode até passar de 1 hora e meia. E aí o restante da prova inteira é só escrevendo. Então, imagina que você gastou 2 horas de quadro. Vai gastar 3 horas escrevendo tudo que você anotou ali. Né? Todas as soluções dos assuntos. Tá? Eu não me adapto tão bem ao quadro. Ok, o quadro não é obrigatório. Tá? Isso aqui é uma sugestão para te ajudar. Se você não se adapta, você tem que encontrar o seu método, fazendo anotações na própria prova. Né? Tem gente que vai lá e só grifa os assuntos. Funciona, mas corre só o risco de esquecer algo ou errar alguma coisa ou fazer a redação numa ordem que não seja ideal. Por que eu gosto muito do quadro? Você vai fazer tudo isso e depois você vai organizar a ordem, né? Então, você não foi anotando as preliminares lá em separado? Você anotou na ordem que apareceu, só que não necessariamente a ordem que a defesa arguiu as preliminares é a ordem ideal, né? Então, às vezes, a defesa começou falando de legitimidade e terminou a última preliminar de incompetência. O racional é o contrário. O lógico é começar por incompetência e depois, lá no final, falar de legitimidade. Então, você tem que organizar a ordem. O mérito é a mesma coisa, né? A ordem que as coisas são alegadas na inicial e que você foi pondo no quadro, não necessariamente é a melhor ordem para julgar o processo. Então, assim, o quadro ele ajuda muito em tudo isso, né? Você não esquecer nada, você conseguir organizar a ordem que fará e organizar como julgará. E é importante, inclusive, assim, quando você for começar a escrever, é começar a escrever já convicto de como você vai julgar. Não dá para começar em dúvida. Putz, isso aqui eu estou na dúvida se eu vou dar procedente ou improcedente. Primeiro, decide tudo. Decide tudo na sua cabeça e no seu quadro, como você vai julgar. Terminou de fazer isso? Aí você começa a escrever e segue aquele plano, para não se enrolar. Porque se você fica em dúvida e está pensando num caminho ou no outro, você pode, se você mudar de ideia no meio do caminho, pode correr o risco de ficar contraditório em algum assunto, né? Enfim. Então, pense na solução, só depois execute. Planejamento mais longo, execução mais rápida. Legal? E aí, né, eu tenho que tratar os mesmos desafios que vocês têm na discursiva. Né? Como administrar o tempo? Né? Tenho dificuldade com o tempo. Todos terão dificuldade para bater o tempo das 5 horas. Alguém já fez sentença aí de concurso antes? Manda aí. Quanto tempo você gasta? Eu tenho, com certeza, tenho alunos aqui, e eu sei que bater as 5 horas não é fácil. Né? Algumas vezes, inclusive, o pessoal fala, eu gastei 2 dias, né? Fiz um dia, gastei 5 horas num dia, gastei mais 5 horas no outro para conseguir fazer o exercício, né? Isso é normal demorar e ter dificuldade em administrar esse tempo. Como é que você vai chegar no ponto para conseguir passar na prova? Fundamentalmente, treino da escrita. Por quê? Quando você vai treinando, vai automatizando a forma, você vai se familiarizando com o jeito de fazer e vai ficando mais rápido. Normal. E aí, né, é bem importante que em algum momento da sua preparação você simule as condições reais de prova. Ou seja, comece, como é que se fala? Comece a se forçar em algum momento a bater as 5 horas de tempo. Então, faz com relógio, com cronômetro, né? Sente o desafio e vê quanto tempo você demoraria. Se em 5 horas, você teria chegado até que ponto da sentença? Para você começar a perceber onde estão os gargalos e as dificuldades suas na redação, né? Para quem não tem experiência nenhuma, eu também sempre recomendo, até no curso mesmo, eu recomendo que comece, às vezes, sem tanta preocupação com o tempo. O primeiro exercício que eu vou fazer, professor, eu tenho que bater 5 horas? Não. Faz sem tempo, faz sem controle, faz com calma,
tenta fazer o seu melhor e ver quanto tempo você demorou, né? Mas anota o tempo. Para quê? Para você se conhecer, para você identificar quanto tempo você está demorando. Bom, no próximo, tenta acelerar um pouquinho, né? E vai assim, aos poucos, ganhando ritmo até conseguir bater as 5 horas, né? O Bruno traz um relato bom aqui. Metade da sala estava dentro da sala ainda, no término das 5 horas de prova. Exato. É muito corrido. Então, por isso que esse treinar antes é para você chegar lá bom no negócio. Eu sempre digo que a ideia, quando você está estudando para sentença, e no curso eu sempre digo isso, a minha ideia nos cursos de sentença é que você vire um profissional em fazer isso, um profissional de concurso. Para você ter uma ideia, eu tive alguns alunos que, né, de tanto treinar e de tanto se conhecer, já sabiam algumas coisas. Por exemplo, uma ex-aluna, hoje juíza, ela já sabia que ela gastava 15 minutos fazendo o dispositivo. Ela falou, ela na prova dela, ela falou, bom, ela foi administrando o tempo, ela falou, não, eu sei que eu gasto 15 minutos fazendo um dispositivo, então eu tenho que agilizar aqui para sobrar esses 15 minutos e eu fazer o dispositivo do jeito que eu gosto, do jeito certo, do jeito que eu acho correto. Isso é se conhecer, treinou tanto que ela já sabe que ela gastava 15 minutos no dispositivo, né? Então, essa é a ideia. Quanto mais você treina, mais você vai ficando rápido e mais você sabe administrar essa divisão do seu tempo na prova. Legal? E, claro, tem sempre sugestões para você agilizar, né? Além do treino, eu sempre sugiro o seguinte, né? Você tem que administrar a prova ali, né? O tempo. Você tem que priorizar, às vezes, alguns temas mais do que outros. Todos os tópicos da sentença são importantes? Todos são. Mas alguns, você não precisa gastar tanta energia, né? Exemplo, né? Uma preliminar mais simplinha lá, de ilegitimidade passiva, né? Que você vai resolver com base na teoria da asserção, aquela ilegitimidade furada que o reclamado alegou, que nunca colhe. Você vai gastar 3 parágrafos falando sobre o assunto? Não vai. E aí você está jogando energia num negócio bobo, né? Que o examinador sabe que é bobo, que ele pôs, inclusive, só para gastar tempo. Então, assim, não gasta energia nisso. Vai gastar energia num assunto do mérito que é quente, que é polêmico. Imagina, tem uma responsabilidade civil por acidente, e você sabe que vai ter que fixar uma pensão mensal vitalícia por causa... Pô, um assunto denso. Você vai gastar tempo com isso. Vai economizar tempo na preliminar boba. Vai economizar tempo no pedidinho bobo lá de férias em dobro, que é só uma questão documental, ou uma verbinha que não foi paga e não tem recibo. Você não vai gastar um tempão nesse tema, você vai gastar o tema denso, né? Outra estratégia para ajudar no tempo, relatório, né? A maioria das provas dispensa o relatório, mas às vezes o examinador não dispensa, só para você gastar tempo. Tem que fazer relatório? Faz ele bem conciso, telegráfico mesmo, não telegráfico no sentido de telegrama, né? Telegráfico, bem curtinho, sabe? Não precisa ficar replicando tudo que está na inicial, o que alegou, o que não alegou, né? Preliminares simples, já vai mais direto ao ponto. Mais do que isso, né? Isso vale também para aqueles parâmetros finais, juros, correção, honorários, gratuidade. Já tenha textos planejados antes, né? E bem objetivos. Você já pode ter no seu estudo alguns autotextos mesmo. Né? Na vida real a gente tem autotexto, só que é computador, copia e cola. Né? Eu tenho autotexto, texto pronto. Não escrevo do zero toda vez a gratuidade de justiça, né? Você pode fazer a mesma coisa, só que à mão, mas aí você já tem planejado, você já fez aquilo, já planejou como vai resolver, né? E capriche também em alguns termos técnicos que ajudam a dar força no que você está dizendo e que você não precisa explicar tanto. Às vezes, quando você fala, conforme o princípio da primazia da realidade, bom, isso já diz tanta coisa só nessa expressão que às vezes eu ganho tempo porque eu preciso explicar menos quando eu uso a terminologia mais técnica, né? E, claro, por fim, pode usar abreviatura, né? O pessoal às vezes fica com medo, pode pôr CLT, você não precisa pôr Código de Processo Civil, você não precisa pôr Consolidação das Leis do Trabalho, pode usar abreviação, né? Aqui eu pus um exemplo de um relatório, bem curtinho, bem direto para vocês, tá? Pus uns exemplos de autotextos que já tem planejado, né?
isso também ajuda muito. E, última dica para tempo. Deve ter bastante gente que é servidor aqui, né? Não sei. Diga aí quem for servidor. Se identifiquem os servidores para a gente saber quem é servidor. Geralmente, o pessoal que é servidor de TRT, e especialmente quando é assessor ou assistente de juiz, tem uma mania, que é fazer o mini relatório. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um mini relatório. Tem aqui, ó, mini relatório. O que é um mini relatório? Isso aqui esse é mais direcionado para quem é servidor, que acaba tendo mais esse vício, e também para quem está começando, não criar esse vício, porque às vezes é muita sentença que faz isso. Né? Olha a diferença. Mini relatório é o quê? Eu estou lá no tópico da ilegitimidade. A segunda reclamada alega que é parte legítima para figurar no polo passivo, na medida em que não foi empregadora do autor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só repetindo o que já está na defesa, né? Estou repetindo o que já foi alegado. E aí eu decido, rejeito a preliminar. Eu gastei 3 linhas falando o quê? Falando o que já está no processo e que o examinador já sabe. Olha a diferença daqui. Rejeito a preliminar. A luz da teoria da asserção, descrição. Já fui direto ao ponto. Economizei 3 linhas. 3 linhas aqui, 3 linhas acolá, mais 3 linhas lá. Outro ponto, gastei 5 a mais fazendo mini relatório. No final, você gastou 1 hora de prova repetindo o que está na defesa ou o que está nos autos. Então, assim, não pode ter esse vício, né? E esse vício ele existe, especialmente em algumas sentenças, por conta, na verdade, da forma de trabalhar no dia a dia forense. Por que o servidor tende a fazer esse mini relatório? Porque, na verdade, o assessor, o assistente, ele está facilitando a vida do juiz, fazendo um mini relato do que aconteceu para, quando o juiz vai corrigir a minuta, fique mais fácil para o juiz corrigir. Só que isso é para a vida real, para a prova, não faz sentido, você só gastou tempo. E não precisa disso. Tecnicamente, você não precisa disso. Né? Qual que é o jeito ideal para a prova? Vou colocar aqui para vocês. O jeito ideal é assim, ó, é usar sempre a lógica do silogismo, que a gente fala. Silogismo. O que é o silogismo? Né? É de lógica, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Traduzindo, premissa maior é sempre o instituto jurídico, né? É sempre o tema jurídico em que está aquele assunto. Então, exemplo, vínculo de emprego. Bom, o que eu começo fazendo? É uma discussão sobre vínculo? Eu digo quais são os requisitos do vínculo. Aqui, ó, para configuração, exige-se conjugação dos elementos fáticos jurídicos e tal. Expliquei. Essa é a premissa maior, é a lei. Né? A premissa maior é a lei, é o direito em tese. Premissa menor são os fatos, é o que aconteceu, o que ficou provado ou o que é incontroverso. Então, premissa menor. Aí eu vim e tratei. O ônus da prova, tal, compete, lá, mas ela não trouxe provas, né? Pelo contrário, a testemunha X falou tal coisa. Premissa maior, eu encaixei os fatos no direito. E aí eu concluo. Acolho o pedido, condeno. Todos os tópicos da sentença são assim, né? Quando você vai julgar as coisas, né? Você não precisa fazer esse mini relatório, esse viciozinho do mini relatório. E você fazendo assim, você ganha duas qualidades. Uma, você acaba entregando mais conteúdo jurídico relevante, porque você se preocupou, aqui no meu exemplo, em indicar aí se diz, os elementos fáticos jurídicos, né? Trouxe artigos de lei, falei de ônus da prova, olha quanto conteúdo jurídico eu dei para o examinador. Às vezes a pessoa fica repetindo, né, papagaiando mesmo o que a inicial já diz e a defesa já disse, algo que não vale nada, não pontua nada o mini relatório, ele só gasta tempo, tá? Então, não tenho esse vício, vai direto para essa estrutura aqui. Deixa eu ver até se deixa eu pegar aqui a prova de uma candidata aprovada aqui, ó, peraí.
Só um instantinho. Fica um pouquinho ruim de ler. Deixa eu ver essa daqui, está melhor. Ah, é exatamente o meu exemplo aqui, ó. Foi até por coincidência, eu não, nem imaginava. Estava procurando um tema do mérito aqui. Ó, prova de uma aprovada, segundo concurso nacional unificado. Está aparecendo aí para vocês? Acho que está, né? Tinha uma discussão de vínculo de emprego de vários trabalhadores, porque era uma ação civil coletiva. Como é que ela começou? A relação de emprego é formada a partir da conjugação dos pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego, artigo 2º e 3º. O legislador optou pelo artigo 7º, pela prevalência da relação de empregatícia, por quanto mais benéfica. Nanana. Ela começou exatamente como eu oriento aqui, ela foi minha aluna também, né? Então, suspeito. Exatamente dando a premissa maior para depois julgar o caso. Ó. Quais são os elementos fáticos? Pessoa física e tal. No caso concreto, presente, né, a situação XPTO e ela vem e julga. Então, assim, isso agiliza a prova e deixa o seu conteúdo melhor. Melhor. Aqui tem uma do Primeiro Nacional, aqui dela está muito apagadinho o escaneamento, mas deixa eu ver, eu acho que dela também tem uma questão interessante. De outra aluna aqui, peraí. Não sei se esse dá para ver tão bem. Ah, não está todo aqui. Ué, estranho. Essa aqui está incompleta. Ah, não, está na ordem ao contrário. Ela tá acho que ela está de. Ela está escaneou na ordem errada. Mas peraí, deixa eu achar o vínculo aqui. Peraí, um tema meritório. Peraí. Ixi, essa aqui está meio zoneada. A ordem da prova está meio estranha. Eu precisaria mudar aqui. Enfim, mas essa estrutura, portanto, vai ajudar bastante em prova, tá? Tentem caprichar nisso na técnica de redação. Outra coisa de técnica de redação, né? Caprichar sempre em fundamentos legais jurisprudenciais. Por quê? Isso pontua, né? Eu tive uma aluna também do Primeiro Nacional, e até em uma turma ela veio dar depoimento, né? Contar sobre a sua experiência. Vira e mexe, eu chamo algum ex-aluno para comentar um pouquinho sobre sua vivência da prova, como foi e tal. Ela já faz tempo que veio conversar, ela tirou um notão no Primeiro Nacional, ela foi ex-aluna, e ela dizia o seguinte, que o que ajudou muito ela a pontuar foi caprichar em conceituar, né, explicar os institutos e dar artigo de lei. Ela sempre punha artigo de lei, ela sempre se preocupava com isso. E ela aumentou muito a nota com isso, porque quando ela corrige por espelho, né, o examinador, ele acaba fazendo esse cara crachá, né, do tipo, falou do artigo 74? Falou, né, no meu exemplo aqui. Legal, vai pontuar um pouquinho, né? Então, é sempre legal se empenhar nisso, tá? Estrutura. Como é que eu vou estruturar a sentença? Obviamente, vocês conhecem Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí de boa? Tem alguma dúvida, avisem, tá? Perdão. Ah, oh, Jesus, espera só um instantinho. Toda sentença, né, tem a mesma estrutura que vocês conhecem. Isso eu não vou ficar falando. Relatório, né, fundamentação e dispositivo. Né? A estrutura, então, é sempre a mesma. Começo do relatório, passo pelas preliminares, passo pelo mérito, trato daqueles parâmetros finais e chego, então, no dispositivo. Então, a estrutura é sempre essa. Qualquer tipo de sentença, até ação civil pública, ação civil coletiva, mesma coisa, tá? A mesma estrutura. Eu só vou ter alguma mudança quando eu tenho reconvenção. Quando eu tenho reconvenção, muda um pouquinho a estrutura, tá? Quando eu tenho reconvenção, eu tenho que... Espera só um instantinho. Quando eu tenho reconvenção, a estrutura, ela é... Oh, Jesus. Quando eu tenho reconvenção, a estrutura muda um pouquinho. Você vai fazer como? Né? Você vai fazer o relatório, se tiver, se não for dispensado.
vai abrir um tópico grande de fundamentação, né? E aí você vai dividir em dois grandes subitens: reclamação trabalhista. E aí você vai tratar das preliminares da reclamação, né? Imagina que tenham várias, prejudiciais, né? Por exemplo, prescrição e mérito. Terminei isso. Aí você vai fazer reconvenção. E aí você vai tratar, que às vezes tem preliminares da reconvenção, prejudiciais, se estiverem, né? Tanto preliminares como prejudiciais, se tiver, e o mérito da reconvenção. Terminei isso. O que eu vou fazer? Você vai fazer algo comum para as duas, parâmetros finais. Aí você trata de juros, correção, gratuidade, honorários, etc. E aí, no final de tudo, você põe um dispositivo. Aí você vai fazer o dispositivo. O dispositivo vai ser, evidentemente, um tópico da sentença que você vai tratar dos dois, tanto da ação quanto da reconvenção, né? Então, você faz um parágrafo para ação, um parágrafo para a reconvenção. O título é o mesmo, tá? Dispositivo. Você só vai organizar ali em dois parágrafos diferentes, um tratando de uma, outro tratando da outra. E, claro, tratando, né, das custas de cada uma tem honorários, etc. Tá? A reconvenção, portanto, ela muda um pouquinho a estrutura. Essa é a estrutura ideal. Por quê? Porque são duas ações autônomas, né? A reclamação é uma ação, a reconvenção é outra ação, elas são autônomas entre si, e, como se diz, elas podem, inclusive você pode desistir da ação e a reconvenção continua, né? Então, a única peculiaridade é que elas são na mesma sentença, mas são duas ações resolvidas em conjunto, tá? Então, por isso, a estrutura muda um pouquinho. Legal? Peraí, deixa eu voltar para cá. Cadê? Aqui. Show? Então, a estrutura vai ser essa. Aqui eu dou um exemplo de relatório, isso é para vocês verem depois. Fundamentação, vocês sabem também que eu tenho que ter, né, não, toda sentença não fundamentada é nula, né, então eu tenho que caprichar nessa parte da fundamentação, inclusive o CPC traz os parâmetros lá no 489, né, mas o que me interessa de fato é a estrutura aqui da organização da ordem dos fatores, tá? E aí, até no e-book lá que eu mandei no grupo, eu ponho isso. O que é importante ter em mente? A sentença, ela é como uma cebola, né? São círculos concêntricos. Então, a parte mais externa do processo, da fundamentação da sentença, são os pressupostos processuais. Né? Posso pôr as providências saneadoras aqui junto também, vou falar sobre isso já já. Um pouquinho mais para dentro, eu tenho as condições da ação. Um pouquinho mais para dentro, eu tenho as prejudiciais de mérito. E no núcleo, eu tenho o mérito. Então, assim, a sentença ela é construída na sua estrutura de texto sempre com essa lógica. Partindo dos pressupostos, né? Fiz o relatório, quando eu vou fazer a fundamentação mesmo. Né? Terminei o relatório, eu vou fazer a fundamentação. Eu começo nas preliminares, especialmente pelos pressupostos, passo pelas condições da ação, passo pelas prejudiciais, como prescrição, quitação, etc., e chego, então, finalmente no mérito, que é o que interessa de fato. O que muda, né? O que são esses institutos, né? O que é uma preliminar, né? O que é um pressuposto, o que muda entre pressuposto e condição da ação. Veja, preliminares
né, numa sentença, e isso é importante ficar bem claro, são assuntos puramente processuais. Puramente processuais. Ou seja, quando eu tenho uma preliminar no processo, eu estou falando de algo processual. E, portanto, que afeta apenas a relação processual, apenas a existência do processo. Exemplo, quando vem lá uma preliminar na defesa falando de incompetência do juiz, se for acolhida aquela preliminar, qual é a consequência? É a extinção do pedido ou do processo sem resolução do mérito. Quando eu tenho uma alegação de inépcia, eu estou atacando o quê? Um problema processual com a finalidade de extinguir o processo sem resolução do mérito, né? Então, os pressupostos, as preliminares em geral, né, elas dizem respeito a essa intenção de atacar algo específico do processo, do aspecto procedimental. E aí, entre elas, a gente tem algumas espécies de preliminares. E aí a gente fala agora um pouquinho de ordem de preliminares, que é algo que eu sei que, às vezes, aflige muita gente, né? As preliminares, elas podem ser divididas em 3 tipos, tá? Providências saneadoras, que dizem respeito a aspectos procedimentais, como se diz, que não tem a potencialidade de extinguir o processo, mas são aspectos processuais. Exemplo, para ficar mais claro, eu tenho ali uma impugnação a um documento, impugnação à forma de um documento, ou uma impugnação dizendo que o documento é falso, né? Bom, se o documento for falso, o que vai acontecer? O juiz vai, eventualmente, desentranhar o documento, mandar desentranhar o documento dos autos, certo? Ou, se eu tenho uma impugnação ao valor da causa, olha, o valor da causa está inadequado, está como 10 mil, mas deveria ser 100 mil. Legal. Se o juiz acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir o valor da causa, né? Ele não vai extinguir o processo porque o valor está inadequado. Então, muita gente enquadra essas questõezinhas procedimentais que não têm a aptidão, né, a potencialidade de extinguir o processo como providências saneadoras. Os pressupostos processuais, eles dizem respeito a aspectos unicamente atinentes ao processo e que têm o potencial, né, geralmente, de extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas dizem respeito apenas ao processo em si, à existência e desenvolvimento válido do processo. Então, quando eu falo, por exemplo, de incompetência, eu não estou discutindo um problema do processo, né, do processo exclusivamente sobre a relação jurídica processual. Eu não estou nem olhando para as partes, né? Concorda? Incompetência, eu não estou nem olhando para as partes. Eu olhei para o juiz, que é um sujeito do processo. Eu estou olhando para o processo. Quando eu falo de inépcia, né, eu estou atacando um aspecto puramente do processo. Não estou olhando para as partes, né? Ou seja, a inicial não atende requisitos. Uma falta de citação, não teve citação válida. É a existência do processo. O processo nem poderia existir. Esses são os pressupostos, que se diferenciam das condições da ação. A condição da ação, ela dá um passinho além. Eu olho para o processo, mas eu olho também para as partes. Para quê? Para verificar se processualmente a conduta delas está adequada. Por exemplo, e só tem 2 condições da ação. Eu olho e falo, essa parte, o que ela está falando, torna ela legítima para, em tese, pedir o que ela está pedindo? Ou seja, eu estou no plano processual ainda, mas eu já estou me debruçando um pouco sobre a situação das partes no processo. Essa pessoa poderia pedir isso? Do jeito que ela está relatando, faz sentido? Ela poderia pedir isso? Ou, do jeito que esse autor está relatando, faz sentido? Esse réu, em tese, responderia por isso aqui? Isso são condições da ação, é legitimidade. Tal qual o interesse, né? Mas do que ele está relatando, tem interesse processual, ele pedir isso dele, né? Ou seja, ou é algo que não tem interesse processual algum?
né? Ou a via que ele escolheu, né? O autor aqui ele escolheu uma via processual inadequada, né? Porque interesse é aquele trinômio, né? Utilidade, necessidade, adequação. Não, não é adequado. Ele não tinha que entrar com reclamação trabalhista. Ele tinha que ter feito isso. Eu já olho para a parte. Então, a condição da ação está nas preliminares, mas ela já é um pouquinho mais para dentro. Por isso que essa estrutura de cebola que eu comentei com vocês. Eu começo pela camada mais externa, que são os pressupostos, e eu posso pôr as providências saneadoras nesse mesmo bloco dos pressupostos. Depois eu trato das condições da ação, depois eu trato da prejudicial de mérito. Veja que quando eu chego na prescrição, eu já superei todos esses aspectos processuais, eu já estou chegando perto do mérito. Mas antes de chegar no mérito, eu falo, pera, o que é mais antigo aqui, tira, não pode cobrar mais. E aí eu chego no mérito, tá? Então, essa é a estrutura recomendada, né? E aí, dentre elas, aqui isso que eu já expliquei, aqui só um slide só da minha explicação aí sobre o assunto, né? Chegamos a uma sugestão de ordem aqui para vocês, tá? Duas formas de estruturar as preliminares. Uma, começa pelas providências saneadoras, depois vai para os pressupostos processuais. Eu sempre sugiro essa ordem, né, começando pelo juiz, depois falando sobre as partes, depois falando sobre o procedimento, e, por fim, condições da ação. O bom condições da ação são só duas, é só legitimidade e interesse. Então, tudo que for processual, que não é legitimidade nem interesse, ou eu vou enquadrar como pressuposto ou como providência saneadora. Então, facilita muito. E condições da ação sempre mais aqui para o final, tá? Beleza? Outra forma de organizar, né, é sem essa subdivisão aqui entre providências saneadoras e pressupostos. Ou seja, eu enquadro tudo como pressuposto processual. Então, começo do juiz, das partes e do procedimento. E aí, geralmente, as providências saneadoras ficam aqui, né, no meio dos pressupostos sobre o procedimento. Né? Não tem nulidade, impugnação de documentos, o valor da causa vem aqui mais para baixo. Fica a critério do candidato, dá para fazer ou deste modo ou deste modo. É muito gosto do candidato. Eu sempre ensino dois jeitos para o aluno escolher o que ele acha melhor, até porque em algumas provas é mais fácil ou mais cômodo seguir uma forma ou outra forma, depende de como vem a prova, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Deu para entender essa parte de ordem de preliminares? Muito silêncio aqui, eu estou com medo de ninguém está entendendo caceta nenhuma do que eu falei. Beleza. Se estão entendendo, show. Se não estiver entendendo, manda no chat. Né? Se tiver alguma dúvida específica, manda no chat. Legal? Então, essa é uma sugestão. Só que muita gente fica muito preocupada. Fala, nossa, essa ordem de preliminares, professor, é muito difícil decorar isso, eu não vou conseguir. Não tem muita pira em ordem de preliminares, porque, no fundo, não existe uma ordem taxativa legal obrigatória que eu deva seguir. Tá? O que eu tenho é uma ordem mais lógica, né? E se você tiver em dúvida, pensa sempre em prejudicialidade. Puta, o que é mais prejudicial? Bom, olhando em tese, o mais prejudicial assim, o que mais prejudica o processo é um juiz incompetente, porque você não podia estar com aquele juiz, né? Então, se você puxar esse raciocínio da prejudicialidade, você vai geralmente acertar, né? O que é mais prejudicial para o processo? E organiza nessa ordem. O que é problemático mesmo e tira mais ponto, né, é você começar, por exemplo, por condições da ação e deixar os pressupostos para depois. Isso já fica meio feio, aí já perde um pontinho. Porque é meio que, poxa, ele não sabe a diferença, né, do que é condição e do que é pressuposto. Tá? Mas tirando isso, a ordem em si dos fatores ali, alguma variação, não vai te prejudicar na nota. Inclusive, nos dois últimos concursos, no espelho, eles não consideraram, pelo menos explicitamente, como um critério avaliativo a ordem das preliminares. Certamente, isso foi considerado? Certamente foi. Se você fizer uma ordem muito estranha, certamente eles vão acabar tirando algum ponto, né? Do mesmo modo que não consta do espelho de correção que você tem que começar pelo relatório e terminar pelo dispositivo, né? Se você começar a sentença pelo dispositivo e terminar no relatório, ele vai te reprovar, né? Não está lá como um critério avaliativo, mas obviamente é levado em conta.
Então, a mesma coisa as preliminares. Eles levam em conta? Levam, né? Mas não é tão problemático assim. Só toma cuidado de começar pela deixar, vamos dizer assim, começar por providências saneadoras e ou pressupostos e deixar condições para o final, que vai dar tudo certo, tá? Pedro fez uma pergunta interessante. Precisa indicar na prova providências saneadoras, A, B, C, pressupostos, ou vai só indicando? Não, eu não vejo tanta necessidade de mencionar. Acho mais importante você realmente escolher uma estratégia de ordem e segui-la, e vai fazendo na ordem. De todo modo, Pedro e demais, as providências saneadoras, elas em específico, eu acho bom colocar que são providências saneadoras, do tipo, providência saneadora, tracinho, impugnação ao valor da causa, né, no título, e aí resolve. Providência saneadora, impugnação a documentos, e resolve. Por quê? Se você fizer essa subdivisão, porque tem gente que não subdivide, tá? Eu mesmo não subdivido na vida real. Eu trato tudo ou como pressuposto ou como condição da ação. Para mim, essas questões, como impugnação a documentos, valor da causa, são pressupostos. Pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Ou seja, o processo não pode caminhar porque não se desenvolveu adequadamente. Eu preciso resolver esses problemas. Então, eu não faço providências saneadoras, né? Não abro um tópico. Mas para quem organiza e separa essas providências saneadoras, eu recomendo que mencione que são providências saneadoras, justamente porque não é tão usual fazer essa estrutura, entendeu? A maioria dos juízes faz só pressupostos e condições, tá? Então, se você adotar esse critério de providência saneadora, mostre o porquê, para ficar, entendi, ele está primeiro resolvendo os pepinos de procedimento, antes de analisar mesmo, né, o processo em si, tá? Porque, no fundo, para quem subdivide, né, as providências saneadoras, como elas não são assuntos que não extinguiriam o processo, no fundo, é aquela lógica. Poxa, mas, e por isso alguns começam por ela. Poxa, tem uma discussão sobre a falsidade do documento. Se não foi resolvido isso ainda, né, não foi feita a perícia, a grafotécnica que pediram, algo está faltando, esse processo nem está pronto para julgar. Eu teria que converter em diligência, né, dar um despacho, converta em diligência, manda para o perito, né? Então, no fundo, para quem adota a providência saneadora, é por isso, porque se fala, não, o processo nem teria que estar na minha mesa ainda, ele teria que estar ainda resolvendo outras coisas antes, né? Enfim, é isso. Seguindo na nossa estruturação, né? Prejudiciais, né? O que entra em prejudiciais? São assuntos que resolvem o processo com resolução do mérito, mas sem se debruçar em detalhes, né, na análise do mérito, porque é uma barreira já jurídica externa, né, que já vem e obsta o exercício da pretensão, né, a exigibilidade da pretensão, por exemplo. Então, uma quitação total. O sujeito aderiu a um PDV. É um assunto que, se eu reconhecer que aconteceu e que tem quitação total, extingue o processo como um todo, todas as pretensões, mas com resolução do mérito, né? Um acordo na CCP, né, que deu quitação. Então, são prejudiciais. Eu analiso antes de chegar na discussão de cada coisinha do processo. Mesma coisa, renúncia. O sujeito renunciou ao direito. Tem uma cartinha dele renunciando ao direito, né? E a prescrição, claro, que é a principal prejudicial de mérito, tá? Aí já até me adiantando uma pergunta que às vezes vem. Professor, eu preciso colocar assim, das preliminares, julgar todas, das prejudiciais, analisar e depois do mérito? Eu nem faço isso nem na vida real. Põe na ordem correta de julgamento, mas você não precisa fazer essa segmentação, né? Prejudiciais, pode fazer? Pode. Fica bonito? Fica, mas não é indispensável, tá? Tal qual não é indispensável numerar. Tem muita gente que gosta de numerar. 1, né? Tal coisa. 2, tal coisa. Não é necessário, eu nem recomendo muito, porque se você se enrolar, você pode errar a numeração, ou pior ainda, se você tiver uma emergência e precisar enxertar um assunto ali nas linhazinhas que tinha entre um tópico e outro, vai estragar toda a numeração que você fez. Então, assim, fica bonito, mas você pode se enrolar né, nesse tipo de bobagem. Mérito. O mérito tem uma ordem?
Também não tem ordem taxativa legal, menos ainda, né? Se a preliminar não tem, imagina o mérito. Mas eu costumo sugerir uma ordem de raciocínio que não é padrão, né? Ela pode ser subvertida de vários modos, mas é uma estratégia que costuma evitar erros, que é o cesão, né? O cesão sentiu, né? Cesal. Ou seja, primeiro eu resolvo questões que digam respeito à existência do contrato, ou seja, tem vínculo de emprego ou não? Primeiro ponto, né? Então imagina, tem um pedido de período sem registro. Geralmente vai vir no começo do mérito. Por quê? Da existência ou não de contrato, decorre todo o resto, concorda? Se tem contrato ou não, vai ter hora extra ou não, vai ter, enfim, tudo decorre disso. Depois, eu sempre recomendo tratar de questões atinentes à extinção do contrato. Por quê? Para eu definir se o contrato foi rompido ou não foi rompido, por exemplo, né? Se é caso de justa causa ou não, se é pedido de demissão, né? Até porque isso impacta em vários outros assuntos, por exemplo, nos reflexos. Quando você chega lá na hora extra, você tem reflexo das horas extras em quê? Bom, depende do tipo de ruptura, eu vou ter reflexo em aviso prévio ou não, né? Depois você trata questões de salário, em geral. Então, por exemplo, equiparação salarial, né, para definir o salário do sujeito, se ele tem diferença de salário. Uma questão de desvio de função, né? Questões do salário dele. Depois você entra nos adicionais. O que são os adicionais? Insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno, né? Por que eu deixo um pouquinho mais para frente? Porque o salário não é a base de cálculo de todas essas parcelas, tirando a insalubridade que não, mas geralmente o salário não é base de cálculo. Legal, né? Então, eu já defini a base de cálculo para quando eu chegar nos adicionais, por exemplo, nas horas extras, né? E, por fim, outros pedidos em geral, aqueles que não enquadram em nada, tipo responsabilidade civil, um dano moral, um, 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 uma diferença de FGTS, né? Umas férias não pagas, coisas que ficaram ali meio sem encaixar em nada, você pode deixar para o final. Essa é uma sugestão, né? Só que, claro, isso pode ser de outro modo, e às vezes até no caso concreto tem que ser de outro modo. Quantas vezes quem já foi aluno já viu esses casos aqui comigo? Tem lá uma discussão sobre um acidente de trabalho que isso impacta uma responsabilidade civil para o acidente, que impacta na existência de uma garantia de emprego, que impacta na rescisão, e aí eu tenho que inverter tudo, entendeu? Você tem que, na verdade, raciocinar, é usar a cabeça, né? Qual que é a ordem que faz sentido para eu fazer a organização da prova, né? Então, dependendo do caso, vai ser de outro modo. Quer um outro exemplo? Pedido de rescisão indireta. Bom, eu não falei que geralmente extinção vem mais para o começo? Tá, mas imagina que é um pedido de rescisão indireta fundado em um monte de descumprimento contratual. É porque ele não recebeu hora extra. Concorda que eu vou ter que analisar se tinha hora extra paga, ou, né, devida ou não, antes de definir se tem rescisão indireta? Porque o fundamento da rescisão indireta é a hora extra. Então, eu tenho que casuisticamente avaliar. O cesão, ele é vamos dizer assim, um guia, né, para situações normais e simples de temperatura e pressão. Às vezes você vai ter que mudar. Legal? E sempre usando a cabeça. Um exemplo interessante, né, para a gente refletir. Insalubridade. Se eu tenho insalubridade, isso não impacta na validade de acordo de compensação de horas? Impacta. Bom, então a insalubridade tem que vir antes, né, da hora extra, senão se eu fizer o contrário, eu vou errar, né? Imagine que é uma justa causa porque o sujeito fraudou o vale transporte. Tem pedido de vale transporte lá de diferença. Bom, primeiro eu tenho que analisar a questão do vale transporte, se ele tinha direito ou não tinha, para depois saber se eu tenho a justa causa pelo fato que a empresa narrou. Então, eu vou adaptar conforme a necessidade. Beleza? E aí, na nossa estrutura, por fim, né, esses temas que sempre tem, né, a gente sempre põe na sentença, tem que ser meio decoradinho, ali você já tem que ter planejado para ganhar tempo, tá? Para agilizar. O dispositivo, ele não tem nada de especial, né? Basicamente replicar o que a gente costuma fazer na vida real. Então, olhem sentenças reais para vocês verem como os juízes fazem os seus dispositivos de sentença, né? Mas o que é mais importante é que faça o dispositivo realmente
detalhado, né? Não o dispositivo indireto. Eu não mostrei lá nas orientações do segundo concurso que eles davam menos ponto para o dispositivo indireto? Então, não faz ele, faz o bonitinho, né? Põe cada uma das condenações bonitinhas, né? E se atente às peculiaridades do dispositivo da sentença trabalhista, né? Que é, especialmente, né, não pode esquecer de ter custas, né? Porque as custas do processo de trabalho são ao final, né? Diferente do processo civil, que eu pago as custas no começo do processo para entrar com a ação. Se eu tiver a obrigação de fazer, né, prazo e condições para cumprimento da sentença, e a natureza jurídica das parcelas, isso aqui é importante, muita gente esquece, que é o que é essa natureza jurídica, se é indenizatória ou salarial, se as verbas da objeto da condenação são salariais ou indenizatórias, por conta de recolhimento previdenciário e fiscal, tá? Ah, eu preciso indicar uma a uma o que é salarial e indenizatório? Não, é uma frasezinha que você vai pôr, né, que eu já vou mostrar para vocês. E sempre que tiver verba indenizatória, intimar a União, porque a União pode recorrer, né, quando a discriminação das parcelas não for adequada. Então, aqui, ó, pus um exemplinho de um dispositivo detalhadinho, inclusive com reconvenção, para mostrar como é que seria, né? E a frasezinha que eu falei para vocês, cadê? Oh, Jesus, cadê? Natureza das verbas. Aqui, ó. Natureza das verbas, conforme o artigo 28 da Lei 8.212. Ou seja, essa frasezinha aqui resolve o problema desse daqui, ó, natureza jurídica das parcelas. Estou remetendo a uma lei para dizer, olha, é só olhar lá o que é indenizatório salarial. E aí agiliza a nossa vida. Tá? Claro, vai ter alguma peculiaridade, às vezes, em dispositivo, desse tipo de detalhe. Quando tem um menor de idade, que aí eu posso ter alguma questão específica de intimação, né, a quem vai, se tem que intimar o MPT. Se eu tenho ente público, que eu posso ter remessa necessária, eu posso ter isenção de custas. E se tiver acidente, né, quando eu tenho um acidente de trabalho ou doença ocupacional, que o trabalhador recebeu benefício previdenciário, e eu condenei a empresa porque ela agiu mal, é importante oficiar a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, porque eles podem entrar com ação de regresso contra a empresa pelo benefício previdenciário, né, que a União, que o INSS gastou pagando para o trabalhador. Então, o INSS pode entrar com ação de regresso, tá? Que é baseado, cadê? Eu pus aqui. Aqui, ó. Artigo 120 da Lei 8.213 prevê essa ação de regresso. E aí tem até uma orientação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho de que se faça esse ofício para a Procuradoria Regional Federal. Legal? Para a gente ir caminhando mais para o fim, algumas coisas eu vou ter que dar uma abreviada, senão vai ficar muito longo. Mas algumas questões que eu acho importante tratar com vocês, sobre posicionamentos jurídicos, né? Como que eu me posiciono na prova, né? É importante pensar sempre o seguinte: o porto seguro de vocês numa prova, isso vale para as discursivas também, é a legislação. Constituição Federal, lei, é porto seguro. Né? Se eu estou seguindo o que está na lei, por mais que às vezes não seja o mais justo, eu não tenho como dizer que eu estou errado. Outro porto seguro é sempre súmula, OJ e IRR. Isso tem que seguir. Isso é padrão. Até porque, no concurso, os examinadores buscam juízes que vão seguir os precedentes. Não quer rebelde. Ninguém quer juiz rebelde. Então, não quer juiz que siga os precedentes, né? Se querem isso dos juízes, imagina do candidato a juiz, né? Se eu aqui, juiz de primeira instância, estou na base da cadeia alimentar, o candidato está fora da cadeia alimentar já, né? Então, assim, você tem que seguir realmente o que o TST pensa, né? Só que, claro, tem assuntos que não são pacíficos, né? Ou assuntos que têm fatos polêmicos, controvertidos, que não dá para ter muita certeza. Inclusive, o mais comum, é muito comum em prova, até para tornar interessante, que tenhamos mais de uma solução jurídica para algum assunto. Inclusive, provas bem construídas e interessantes, elas costumam ter aspectos fáticos que dão muita dúvida. Você fala, pô, eu não tenho certeza que aconteceu. Não tenho certeza que aconteceu. Não sei.
não é uma certeza se é assim ou é assado, né? Até na turma passada de sentença, eu criei um exercício que todo mundo ficou em dúvida, até eu, porque eu fiz, né, de um modo para gerar dúvida. Qual que é o melhor caminho? Aconteceu o assédio que estava sendo alegado ou não? Ou eles tinham, era um assédio sexual? Ou tinha uma relação consensual? Se analisando as provas, você não tem certeza. Esse tipo de situação permite mais de uma solução na prova. Isso, aliás, é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Quando dá dúvida, a pessoa fica insegura. Mas, no fundo, se dá muita dúvida dos caminhos a seguir, provavelmente o examinador aceita os dois. Isso, na verdade, então, é um prêmio para você. Porque o que prejudica muito é você julgar contra um IRR, que é obrigatório. Isso você vai perder ponto. Agora, um assunto que é duvidoso, você escolher um caminho A ou B, talvez um examinador goste mais do que outro, mas é algo polêmico, é uma bênção. Você não tem como dizer que você errou, entendeu? E aí eu dou até um exemplo com base em prova real. Ó, o concurso, isso aqui é do Primeiro Nacional Unificado, tá? Tá aqui, ó, de uma questão de bloco da justa causa. Bom, eles aceitaram os dois. Resposta 1, reverter a justa causa. Resposta 2, possível manter a justa causa. Ou seja, eles aceitaram os dois, diametralmente oposto. Teve gente que deu justa causa, teve gente que não deu justa causa, e todo mundo que escreveu bem passou. Nesse ponto, pontuou bem. Tá? Então, assim, não tenham medo, né, dessas situações que dão dúvida. Faz parte, tá? Faz parte. Eu pus também nos slides que eu já mandei para vocês um exemplo do segundo nacional. Foi a mesma coisa. Na hipótese se decidir tal coisa, né? Ou seja, eles aceitavam as duas soluções. Legal? Beleza? E aí, eu pus aqui no final para vocês algumas coisas de ônus da prova, né? Que aí já é realmente conteúdo jurídico. Eu gosto de falar um pouquinho de ônus da prova, salvo se vocês estiverem muito cansados, eu encerro. Vocês querem que eu fale de ônus da prova ou não? Vocês me digam aí, senão eu encerro também, né? Estou alugando vocês. O povo que quer almoçar fica sem graça de estar aqui eu falando. Fala ou não? Continua? Então tá. Se alguém não quiser, já me fala que eu já encerro isso aqui. Ônus da prova. O do ônus da prova, eu gosto de falar um pouquinho, só para ajudar vocês a decidir do jeito certo em prova. Que é um assunto espinhoso, o ônus da prova até cabe, dá para fazer um curso de ônus da prova. A gente até fez aqui na Promagis um para advogados mesmo, com um amigo meu, Felipe, tratando de ônus da prova, de prática trabalhista e tal. E rendeu uma aula longa. Mas eu vou passar rapidinho e chamar só atenção para o essencial. Quando eu falo de ônus da prova, né, eu estou aqui me preocupando com vocês, na prova do concurso, com essa aqui, o ônus objetivo, ou seja, a regra de julgamento. Ou seja, quando não tem provas. O ônus da prova só me interessa, como juiz, quando não tem prova no processo. Quando tem prova, dane-se. Né? Se existe prova, eu analiso. Aprovou, tá aqui a prova, é isso, tal, beleza. O problema é quando não tem prova, quando falta prova. Aí sim eu uso o ônus objetivo, ou seja, a regra de julgamento. Quem tinha que provar? Não provou? Vou julgar assim ou assado. Tá? E isso é pautado no artigo 818 da CLT, e o CPC diz a mesma coisa que a CLT. O grande lance é identificar isso aqui, ó. Quando é fato constitutivo, quando é fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Como é que eu identifico isso? Né, na vida real e na prova também. Com base na contestação. A contestação que vai nortear o ônus da prova. Porque eu posso fazer a contestação de dois modos. Ou fazer a contestação que a gente chama de defesa direta de mérito, ou eu posso fazer a defesa indireta de mérito. O que isso quer dizer? Defesa direta de mérito é aquela que eu falo, o fato não aconteceu. Não aconteceu. Ah, ele falou que trabalhou para mim. Nunca trabalhou para mim. Defesa direta de mérito. Bom, se eu nego a existência ou ocorrência do fato, eu, réu, o autor que tem que provar o fato constitutivo. Ele tem que provar o que embasa, que constitui seu direito. No meu exemplo, o empregado tem que provar que trabalhou para mim. Se eu, na defesa, falo, não conheço esse sujeito, ele não trabalhou para mim, o empregado é que tem que provar que trabalhou para mim, para ter o vínculo de emprego. Agora, se eu, na contestação, nesse mesmo exemplo, digo, olha,
seu juiz, o João trabalhou para mim, mas, o mas é o lance, mas ele era autônomo, fato impeditivo do direito de autor, do autor. Ou seja, eu, réu, trouxe para mim o ônus da prova, porque eu admiti o fato constitutivo, que era trabalhar, mas eu pus um obstáculo. Então, eu tenho que provar esse obstáculo. Então, a defesa que dita o ônus da prova. Então, exemplos, né? Aqui peguei de processo real, né? Auxiliar comercial, tal, profissão essa que não tem qualquer relação às atividades. Né? Isso é a defesa. Ele era auxiliar administrativo. Veja, ele tá negando. Né? Ele está negando um fato. Né? Veja, o autor, ao faltar sem justificativa por mais de 30 dias, quebrou a confissão. Pera, aí trouxe para si o ônus nesse assunto aqui, outro assunto, né? Se eu estou falando que ele faltou, eu tenho que provar que ele faltou. Então, assim, é sempre a contestação que nos norteia. Outro exemplo, ó. Ele vem, não sei o quê, mas o enquadramento é no artigo 62. Bom, se você, inclusive, falou bonito, só sobram por completo as claudicantes alegações. Esse aqui, o advogado estava inspirado. Artigo 62 da CLT. Eu, réu, se eu falo que é artigo 62, eu tenho que provar, né, que é enquadrado no 62. Concorda? Então, essa também é uma situação que eu pus um obstáculo, ônus da prova do réu. E assim vai, tem vários, né? O ônus dinâmico eu não vou perder tempo, porque em prova de concurso, como o ônus dinâmico, né, que é a distribuição, a inversão do ônus da prova, exige decisão fundamentada, você na sentença jamais faria isso. Você tem que a inversão do ônus tem que ocorrer antes, né? Então o juiz tem que fazer isso na audiência, possibilitar provas, etc. Então, em concurso, você não vai ter ônus dinâmico, você não vai ter inversão você fazendo, salvo se for algo consagrado na jurisprudência, tá? Mas a defesa, portanto, vai nos nortear no ônus estático, e a gente tem sempre um monte de coisa que já o ônus é definido pela própria dever de documentação do empregador. E, inclusive, muitos desses assuntos são consagrados na jurisprudência. Então, o empregador tem várias obrigações de documentação, né, como controle de ponto, recibo de férias, recibo de pagamento. Esses deveres de documentação acabam implicando em alguns ônus da prova no processo do trabalho para o réu em razão dessas previsões. Então, a gente tem um monte de situação consagrada, né? Aqui é uma questão processual, da citação, né? Presume-se válida a citação 48 horas depois da postagem, cabe o réu provar que não recebeu. Isso consagrou na jurisprudência, né? Pagamento de salário, né? A ficha financeira servindo como meio de prova, né? A jurisprudência consagrou que cabe. Promoção por atividade, IRR, né? 67. Tem várias aqui, depois vocês olham com calma. Súmula 6, que trata de equiparação salarial, já pacificou o ônus da prova. Então, a gente tem, né, 212, súmula 212 e IRR 278, sobre ruptura. Tem várias hipóteses de ônus da prova já consagrados, né, na jurisprudência que você tem que seguir. Súmula 338, né, da questão de cartão de ponto, jornada, etc. Só com atenção aqui ao artigo 10, ao 10, que não é mais 10, né, agora é 20. A súmula ainda não foi modificada, mas a lei mudou, que fala mais de 20. Então, tem que ser interpretado à luz da lei, tá? E por aí vai. Tem várias aqui para vocês lerem depois com calma, tá? São vários slides. Tem a súmula 443 de dispensa discriminatória, né? E tem IRR. Enfim, tem um monte, tá? E aí, para a gente encerrar, né? Eu pus aqui umas coisinhas de provas, mas eu queria chamar a atenção, por fim, para a gente encerrar e não ficar tão longo, aquela parte que eu comentei, né, do duvidoso. Né, quando a gente fica em dúvida, dá para seguir nos dois caminhos e tal. Mas, mais do que isso, como olhar como juiz para as provas no processo, especialmente prova testemunhal e prova oral. A maior dificuldade na vida do juiz e eu acredito que muitos advogam também, além dos que são servidores, já devem ter visto. Chega na audiência, uma testemunha fala uma coisa, outra testemunha fala outra coisa diametralmente oposta. Né? Já devem ter visto isso acontecer. Esse é o cenário de pesadelo do juiz. Dá vontade de matar todo mundo. Isso não é possível.
Não é possível que dá para mentir tão descaradamente, né? Isso acontece, infelizmente acontece. E isso, às vezes, eles fazem na prova, né? Ou seja, eu tenho uma situação concreta, uma reprodução na prova de algo que às vezes acontece muito na prática, para ver como você se porta nesse tipo de situação. E aí eu vou ensinar o olhar de vocês para esse tipo de situação, como se desvencilhar. Primeira dica é, você vai procurar no exercício, aqui eu pus 2 testemunhas, ó, tem 2 aqui, 2 provas reais, tá? Uma delas mais antiguinha, mas serve como orientação. Aqui, ó, 2 testemunhas, o João e o Luiz. Eles falam coisas diferentes sobre uma questão do intervalo, né? Então, a testemunha do reclamante, ele vem e fala que cadê? Que não tinha intervalo para refeição. Eles não comiam na guarita. A testemunha da reclamada, né, vem e fala que o intervalo sempre foi observado e anotado. Veja, 2 testemunhas dizendo o oposto. Mas como é que eu vou avaliar isso em prova? Eu vou dizer, prova dividida em procede, o ônus é do autor? Não é assim que você faz na vida real, nem você vai fazer isso na prova. Você vai procurar detalhes, porque a prova ela é avaliada como um todo. Uns slides para trás que eu pulei, tem lá princípios probatórios, e está lá. É o princípio da unidade da prova, ela é um conjunto unitário. Tudo que está ali é um conjunto unitário, e o juiz tem que avaliar, valorar. O que você vai fazer? Você vai procurar detalhe. Então, aqui, por exemplo, a testemunha do reclamante, ele fazia o quê? Bom, me parece que ele fazia a mesma coisa que o reclamante, que era um vigilante. Ele ficava na guarita, né? Fazia a mesma coisa. Então, esse cara estava ali lado a lado, né? A chance dele ter visto é maior. Esse da reclamada, ele era o quê? Ele era supervisor da área que o reclamante trabalhou. Ou seja, esse cara, como supervisor, era um caso de vigilante, quem tem vivência sabe, supervisor, ele acaba passando em vários postos de clientes. Ou seja, não fica todo dia lá, lado a lado com o trabalhador. Inclusive, a testemunha do reclamante vem e fala, olha, o supervisor passava 3 vezes por semana só e ficava lá 1 horinha. Então, veja, concorda que entre essas 2 testemunhas, o João e o Luiz, ele presenciava muito poucos fatos, né? Ele ia pouco lá, ele ia 3 vezes por semana, ficava um pouquinho tempo. Como é que ele pode afirmar categoricamente que o cara almoçava? Concorda? Então, aí é o jeito de avaliar a prova em concurso. É como na vida real também, né? Outra forma é procurar contradições. Às vezes tem contradições nos depoimentos, tem situações que não batem, né? A testemunha narra algo mais vantajoso do que o próprio reclamante falou, né? A testemunha do reclamante. Você fala, pô, mas não faz sentido, ele está até aumentando a história, né? Então, é isso que é importante a gente olhar, tá? Era o caso desse Titanos, né? Que era a discussão de amigo íntimo, né? O testemunho chamava Titanos e o reclamante chamava Santo. Era realmente para ser irônico ali que eles puseram, né? E aí tinha uma contradição e tal, e aí como é que se fala? Ele foi acolhida a contradita dele. Acolha a contradita arguída. Bom, esse é um outro fator que eu vou avaliar. Se o juiz já na audiência acolheu a contradita, eu tenho que reduzir o valor probante do depoimento desse cara, concorda? Não dá para dar o mesmo valor que um sujeito que foi advertido, qualificado e é testemunha de fato. Então, assim, eu tenho que ter atenção aos detalhes para achar onde tem algum elemento que me leve a confiar mais ou menos numa ou noutra testemunha, a confiar mais ou menos que determinado fato aconteceu. Aquela lógica de prova dividida em procede, por exemplo, o ônus é do autor em procede, somente se aplica quando você realmente não consegue achar nada que indique uma fragilidade de um dos depoimentos, por exemplo. Tá? Então fica aí essa dica final de texto para vocês. Legal? Respondendo aqui as dúvidas, né? A Andréia me perguntou, e eu já respondo as outras ali, mas já vou aproveitar para falar da Andréia, sobre o curso. Eu não entendi se tem parte teórica. Tem parte teórica, essa parte que a gente está tratando aqui. Parte teórica de estruturação e técnica de redação.
O conteúdo jurídico, por exemplo, hora extra, vai ser tratado dentro da aula ao vivo. Quando, por exemplo, a sentença tem um pedido de horas extras, eu vou tratar de horas extras com vocês dentro da aula ao vivo. Quando tem na prova uma justa causa, na aula ao vivo eu discuto sobre justa causa com vocês. Então, o conteúdo jurídico, propriamente, é tratado nas aulas ao vivo. As aulas teóricas são de conteúdo de técnica de redação, tá? Acho que ficou mais claro aí, tá bom? E até antes de eu responder as outras dúvidas, tinha alguém que tinha me perguntado no começo não, meio que no meio, né, se já tinha dado informações sobre os cursos. Vou aqui relembrá-los, ó. Tá aqui, ó, os cursos, eu não lembro quem que era. Não sei nem se está aí ainda, mas vou colocar de novo, né? O Discursivas, o curso de Discursivas. Entrou? Entrou. Né? São rodadas semanais, tá? Então, 14 rodadas, né? 14 semanas, 2 questões cada, material de apoio, videoaula, etc, etc. Com correção individualizada, com base em espelho, igual a prova real, tá? Sugestão, tirar dúvidas, fornecimento do clipping, de notícias, enfim. Então, todas as informações do curso de discursivas, tá? Os calendários, né? Começa a primeira rodada 10 de agosto, última 9 de novembro, 7 dias corridos e as 2 opções, com correção e sem correção, e cupom para quem fizer só discursiva, tá? E o de sentença, que tem a parte teórica de técnica de redação gravada, e as aulas ao vivo, né, com correção, etc., tratando dos assuntos jurídicos nas aulas ao vivo, conforme aqui tem toda a descrição, os detalhes, e aqui as datas dos nossos encontros ao vivo, com os links de inscrição, né, com correção e sem correção, e o cupom de 10% para quem for fazer só sentença. Quem fizer os dois, 15% de desconto, cupom com bolão. Espero que vocês participem dele. Né? Aproveitem essa condição especial, porque é só até amanhã, tá? Todos esses cupons somente até amanhã, não tem como manter mais tempo, tá bom? André, esse técnica de redação não compra não, porque se você vai comprar o curso de sentença ao vivo, você já vai ter esse conteúdo, tá? Esse técnica eu tenho separado para algumas pessoas que é só, como é que se fala? Que queriam desse conteúdo que a gente está tendo agora aqui, entendeu? Eu deixei ele lá no site, sempre alguém compra algum dele, mas é besteira. Se você vai fazer o curso ao vivo, não gasta com ele não, faz só o ao vivo, tá? Você vai ter o mesmo conteúdo. Fechou? Deixa eu ver aqui. Flávia, dá uma checada se não caiu no spam ou coisa do gênero, mas assim, quando você compra o curso, você teve que cadastrar senha, etc. Tenta já logar no portal do aluno. Deixa eu mostrar aqui no site onde é. Ó, que às vezes não chega e-mail. Tem gente que às vezes dá esse problema, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. No site, tá? No site. Tá vendo? Aqui é o site, né? Você vai ver, ó, tá vendo aqui no cantinho direito, aqui, ó, onde eu tô com o mouse, ó, portal do aluno. Clica aqui e vai abrir, ó. Aí você põe seu e-mail e a senha que você cadastrou. Certamente você já está com acesso, tá? Salvo se você tenha feito o boleto. O boleto demora, porque o boleto aí demora compensação, tá? Mas se for cartão ou outra forma, você já está certamente com acesso. Se não tiver, manda um WhatsApp no site que a gente te orienta, tá bom? É o 977610569. Beleza? Show! Aí deixa eu responder as dúvidas que faltavam. Se alguém tiver mais alguma dúvida do curso, me fala. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí. Tive uma ideia. Que alguns às vezes ainda não são alunos. Deixa eu mostrar aqui como que é. Espera aí. Rapidinho. Juro que eu vou responder vocês. Espera só um minutinho.
Uhum. Peraí. Beleza. Acabei. Ó. Uhum. Ah, não, deixa eu pegar um mais antigo para mostrar aqui como é que é. Peraí. Peraí. Hum. Ó, deixa eu mostrar aqui para quem ainda nunca fez curso com a gente. Entrou minha tela aí? Gente, cadê? Tô perdido. Ah, tá vendo? Aqui é o portal do aluno, tá? Eu estou no de discursivas, mostrando como é que é. Então, essa é a carinha do formato do site por dentro, né? Então, aqui tinha um vídeo de boas-vindas. Isso é não nem do semestre passado. Então, as aulas gerais, tá vendo? Eu tenho ali teórica, slides, como pronto estudar, administração do tempo, cerejas, bases normativas internacionais. Fiquei com a cara boa aqui. Tem até uma folha pautada para quem quiser usar para treinar, né? Se quiser. Não é obrigatório, mas tem gente que gosta de ter. E aí vem as rodadas, tá vendo? Ó, no semestre passado, rodada 1, 23 de fevereiro. Aí tem lá as questões, né? As questões que foram da rodada, os prazos, tá vendo? O prazo para o aluno mandar, o prazo que eu tenho para dar o espelho, o prazo para eu corrigir, e as questões, tá vendo? Aí veio a questão 1, questão 2, era grande a 1, era bem difícil. Aí aulinhas sobre as questões, tá vendo? Explicando explicando a estrutura, né? Não o conteúdo em si, tá? E os materiais de apoio, por exemplo, para você estudar o assunto. Então, eu pus aqui, né, um texto sobre os impactos dessa lei na seara trabalhista, né? Um outro texto que eu separei, ó, um artigo da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, de discursivas vai assim, aí para quem é ouvinte, né, vai para todo mundo tem, inclusive para os ouvintes, o espelho, tá vendo? Espelho de correção. Ah, legal, ó. Espelho de correção, ó, tá aqui as perguntas, ó, minha sugestão de resposta, né, como eu responderia, e lá para baixo, o espelho, ó, tá vendo? Eu faço tipo um espelho mesmo, e a pontuação. Eu sempre ponho de 0 a 10 a nota da questão para facilitar, né? Mas, tá vendo? Os quesitos. Levantamento de depósito, não sei o que, se tratar disso, até 2 pontos, né? Então, discursivas vai assim, semana a semana, tá? Então, semana 2, mesma coisa, depois vem o espelho, por aí vai, tá? Deixa eu mostrar aqui o interno de sentença, como é que é. Vou pegar também o passado por conta do... Porque o atual, se vocês abrirem lá, não vai ter só a parte de vídeo aula lá. Não estão os exercícios ainda que eu preciso colocar para vocês. Tá? Como ainda tem um tempinho, eu estou elaborando os exercícios. Tá? Mas deixa eu abrir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui o de sentença, mesma pegada, ó. Foi? Vamos ver. Foi. Né? Então, é uma coisa. Tem lá um material de orientações gerais, né? Que eu ainda não pus, nem do segundo semestre eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar com os prazos de cada exercício e tal, para me mandar, como fazer, por onde manda, o link do grupo do WhatsApp, né? No de discursivas, por exemplo, eu vou pôr o grupo de WhatsApp. Eu nunca tive de discursivas, acho que eu vou fazer esse semestre. Eu tinha o link do grupo, da turma, link para o acesso da aula ao vivo, folha pautada e a parte teórica, tá vendo? Como iniciar, técnicas de redação, tempo, etc. Né? E os exercícios. Então, os exercícios que foram, ó, do semestre passado, estão simulados, né? Materiais de apoio, então os slides, a parte teórica, modelo de autotexto, para ajudar. Os meus espelhos de correção, para quem, para todo mundo, mas para quem é só ouvinte, por exemplo,
tem esse conteúdo. As aulas gravadas, né? Porque foram ao vivo e depois eu deixei gravado. Então, as aulas. E vocês têm também um webinar de presente aí, que é de dicas, que foi uma hora e tanto, com 3 ex-alunas aprovadas, que eu convidei para elas darem dicas e tal. Eu deixei isso gravado e disponibilizei para vocês. E tem uma aula bônus da solução da prova do segundo CNU, tá? Ou seja, o segundo concurso nacional unificado, eu já apliquei a sentença dessa prova em curso, deixei gravado e estou dando de presente. Foi uma aula ao vivo, né? Não vou corrigir o exercício do segundo CNU individualmente de vocês, mas o conteúdo da aula dá para assistir gratuitamente, pus de presente, tá? Deixa eu ver aqui. Andréia, quando abre edital, sim. Tem curso, só que eu costumo fazer intensivo, né? Quando tem edital como é que se fala? O edital sai, aí a gente faz intensivo. E aí a gente organiza de um modo que não prejudique também a primeira fase, entendeu? Mas aí acaba ficando um curso mais intensivo, e aí fica cheio pra caramba. Nossa Senhora, do segundo foi um caos. Um caos para mim, né? Para corrigir. Mas aí a gente atendeu o máximo de aluno possível para poder ajudar, assim, me desdobrei. Ouvinte tem acesso à aula ao vivo, sim. O ouvinte é igualzinho. Você vai participar, você vai assistir ao vivo, você pode tirar dúvidas, você pode perguntar, pode tudo. Você só não vai me mandar sua escrita, entendeu? Isso você não vai me mandar, porque a parte da correção me dá trabalho, é cansativo. Então, por isso que a gente fez as duas opções também. Para aí eu conseguir atender mais alunos, atender alunos que às vezes não conseguem escrever, não tem tempo. Enfim, foi essa a ideia, tá? Modelo de autotexto? Tem. Eu acabei de passar aqui, ó, numa das abas, tem um arquivo de modelo de autotexto que eu estou sempre melhorando, tá? Então, tem sim. E o povo quer saber. Tem prioridade? Sempre tem. Isso, assim, quem é aluno atual, sempre tem prioridade. Por exemplo, como eu falei com vocês, quem estava no primeiro semestre já foi avisado do curso do segundo semestre antes, né? Teve descontos mais importantes para eles, porque eles já eram alunos, então, assim, quem está dentro da turma sempre tem vantagens e, vamos dizer assim, tem prioridade. Evidentemente, a gente sempre prestigia quem confia no trabalho do curso. Então, óbvio, quem já contar com a gente, confia no trabalho, vem participando, sempre tem prioridade. Pode ficar em paz, tá? Beleza? Tinha alguma outra dúvida? Eu acho que jurídica que tinha ficado para trás. Eu não sei se eu larguei para trás aqui alguém. Deixa eu ver. Ó, a própria Flávia tinha perguntado. O Luiz contou do caso das testemunhas, né? Se retratarem. Sim, eu geralmente faço isso também. Às vezes faço a cariação e aviso. É comum, mas é quando realmente ficou muito gritante, tá? E o juiz está doido para matar alguém. Contradição do depoimento com outras provas nos autos, até do que... Isso, a contradição, Flávia, pode ser entre os depoimentos, está muito gritante, ou até entre... Já aconteceu muitos casos na vida real e até em prova, do sujeito narrar na petição inicial algo, e aí no depoimento dele, ele aumenta a história, e você fala, pera, isso aqui não faz sentido, ele, na verdade, ele tá meio mentiroso tudo, sabe? Você começa a achar essas contradições que fazem diferença mesmo, tá? Quando a Ana fez uma pergunta muito boa, Ana Talu, no caso de contradição apenas em um ponto da sentença, por exemplo, o intervalo, afasto somente nessa questão ou afasto por completo o depoimento da testemunha? Eu acho que eu tenho que avaliar algumas coisas. Uma, se é algo que me deu indicativo de mentira. Se eu estou com a suspeita que a testemunha está mentindo, eu geralmente desconsidero o depoimento como um todo, fica até como sugestão. Por quê? Se ele mentiu naquele ponto e eu peguei, muito provável que ele tenha mentido em vários outros, então não dá para eu confiar naquele caso, tá? Só que eu tenho que ter um filtro. Às vezes não é nem que mentiu, às vezes é uma má percepção dos fatos. Então, às vezes a pessoa ela nem mentiu para você, ela só teve uma percepção ruim do que aconteceu, ela não tinha tanta visibilidade, né, trabalhava meio longe um do outro. Aí você fala, não, às vezes ele não mentiu, ele só, né, não tinha condições de ver, né, e lembrar de algo. E aí você desconsidera só naquele ponto. Eu dou um exemplo, perdão. A gente fez um curso, como juiz estava assistindo,
a gente organizou um congresso de provas, né, no direito do trabalho, mas a gente trouxe a galera de fora. A gente trouxe foi organizado pela Associação dos Juízes do Trabalho aqui de São Paulo, e a gente trouxe um cara da Polícia Federal, especialista em interrogatório, não sei o que e tal, e a gente trouxe um delegado de Polícia Civil também. E o da Polícia Civil, ele fez um exercício muito legal com uma plateia, assim, ele pegou e pôs um vídeo na tela, um vídeo sem som, eu achei fantástico. Ele pôs um vídeo que era uma perspectiva como se fosse você olhando para outras duas pessoas na mesa e participando de uma conversa, de um diálogo, né? Então, assim, você, o ângulo é como se fosse você sentado olhando, né? E você está vendo duas moças aqui, elas estão conversando e conversando até com você, só que sem som, ele não pôs som. E aí termina o vídeo, ele pergunta, quem viu o furto que aconteceu? Aí já metade não viu. Eu fui um que não vi. Fui meio distraído, não vi. Atrás das meninas, um cara pega uma carteira, um notebook da mesa e sai da sala. Ou seja, o cara furtou o notebook. Então, o primeiro exercício já foi esse. O segundo era, legal, dos que viram, pôs umas fotos na tela. Quem que é o cara? Quem que é o cara que furtou? Né? Tem várias fotos. Ninguém prestou atenção suficiente no rosto daquele indivíduo. Então, às vezes não é mentira, né? Às vezes o sujeito só não tinha como ter prestado atenção e percebido corretamente os fatos. Ele percebeu superficialmente. Então, tem que avaliar isso no caso concreto, tá? Beleza? Exatamente. Quem mente pouco, mente no muito. Exatamente. É um pouco isso. Beleza? Meus amigos, se não tiverem mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Espero ter ajudado aí na preparação de longo prazo para vocês. Agradeço quem acompanhou firmemente até o final, mesmo com fome. Agradeço a quem já se inscreveu no curso. Eu vi que já tem bastante gente que se inscreveu. Espero ter mais de vocês com a gente. Aproveitem, porque realmente essa condição especial do cupom é só até amanhã, meia-noite. Não tem choro, nem vela, nem nada, tá? E eu não sei nem se a gente chega até amanhã pela quantidade de gente inscrita que já temos, beleza? Então, assim, quem quiser mesmo, aproveita que a hora é agora, tá? E eu ia falar mais alguma coisa. E quem está começando, né? Você fala, putz, eu não vou fazer agora e tal, vou deixar mais para frente. Não tem problema, mas, assim, eu gosto sempre de deixar uma mensagem de orientação, assim, de boa vibração. Confie no seu objetivo, confie no propósito, confie em você, se dedique, né, de verdade, que vai dar certo. Se você se dedicar, funciona. Se você estudar, dá certo, tá? Então, pense que é um projeto de longo prazo, e se você não está ainda nessa fase de estudar para discursivo e sentença, eu acho que eu plantei a sementinha do estuda lá para o futuro. Começa a fazer, começa a estudar a primeira fase, começa a se planejar, e, claro, vem com a gente nos cursos de primeira fase, que a gente tem aqui. O Pro é sensacional, vocês vão gostar bastante. Para quem ainda não quer, ainda não está na pegada de discursivo e sentença, faz o Pro, assim, é edital completo, está super atualizado, a gente está trocando algumas aulas, vem trocando conteúdo e atualizando o tempo todo, muito legal. E aí, como ele funciona, o Pro, né, já que eu falei, o Pro, ele é na mesma plataforma, né? Então, tem a apostila em PDF de cada disciplina, tem as aulas gravadas de cada disciplina, dá para mandar dúvida pelo portal do aluno. O Pro é sensacional. Eu criei, né? Não sou eu que dou todas as aulas, evidentemente, eu dou só direito do trabalho, e uma parte de direito do trabalho, uma parte de processo, e é só professor especialista das suas áreas. O professor de penal é delegado, né, de civil é advogado especialista nisso, e por aí vai. E é muito bom. Assim, eu sou coordenador pedagógico, eu estruturei ele, o PRO, pensando no jeito que eu estudava, ou seja, tendo o material escrito para eu ler e revisar, né, periodicamente, como se fosse o meu caderno, e as aulas para eu aprofundar, entender alguma coisa que não ficou tão clara, enfim, né, ele tem esses duas bases e os cronogramas de estudo, né? Então, no PRO, por exemplo, que é o de primeira fase, tem cronograma para 300 e tantos dias para você passar por todo o edital, com revisão, com questões, né,
questões periódicas para fixar. Então, acho que ajuda muito. Quem estiver começando, participa do Pro. Eu acho que vale muito a pena. Manda uma mensagem para a Priscila que ela dá um descontinho para você, tá? E quem não prestou Enem ainda, gente, pelo amor de Deus, presta o Enem, né? Tem que ter, requisito ser aprovado no Enem para poder prestar concurso de juiz. Então, se você ainda não fez o Enem, fica de olho, vai ter Enem no segundo semestre, tem 2 vezes por ano a prova do Enem. É requisito indispensável, obrigatório. Então, se você não prestou e não passou, preste e passe. É prioridade máxima. Até porque se saiu o edital e você não está aprovado no Enem, você se lascou. Se lascou bonito. E perdeu a chance. Então, faz o Enem. Quem não fez, preste, passe. E se precisar, também manda uma mensagem para a Pri, que a gente tem o curso para o Enem, que é bem direcionadão mesmo, também apostilas, videoaulas, cronogramas e questões, simulados e tudo mais. Está muito legal, tá? Deixa eu ver aqui, quanto tempo após a última rodada? Até o fim do ano, Leonardo. Geralmente eu deixo mais um mês para entrar e baixar conteúdo, coisa assim. Geralmente é isso que eu deixo, tá? Isso aí é tranquilo. Também se não consegui baixar alguma coisa, só avisa que a gente aumenta o prazo um tempinho lá para você baixar. Isso aí é de boa. Igual de sentença, o do primeiro semestre, o do primeiro semestre acabou em junho e eu deixei acesso até o final de julho lá para o pessoal baixar, assistir a aula, se não conseguiu, baixar material. Isso é tranquilo, tá? Beleza, Leonardo? Espero você no time também, tá bom? Galera, bom sábado para vocês. Descansem, vão com fé, vai dar certo. Obrigado mais uma vez pela paciência, pela preferência e pela confiança no curso, tá bom? Valeu, galera. E me sigam no Instagram, hein? @prof.andré.dorster. Não deixa de me seguir no Instagram, não. Valeu. Bom descanso, galera.